Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria nos envolva, nos fortaleça hoje e sempre. Vamos continuar nesses pequenos vídeos singelos, simples e humildes que nós fazemos sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos com algumas ideias para que vocês possam também continuar uma leitura adicional, por isso nós colocamos a referência bibliográfica, e que assim juntos a gente consiga aprender. Qualquer dúvida, comentário, crítica, também sempre é bem-vinda. Por favor, nos mandem, seja via YouTube, para quem nos acompanhar, via Facebook, mas participe junto conosco. Hoje nós vamos continuar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, Meu reino não é deste mundo. E os itens que nos toca nessa manhã, 5, 6 e 7, que se chama O Ponto de Vista. Essa lição do ponto de vista é interessante, vale a pena a leitura, porque ela nos traz uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a nossa existência e principalmente da maneira pela qual nós estamos aproveitando a nossa existência, da maneira pela qual nós enxergamos a vida. Até porque o título o ponto de vista varia. Às vezes o meu ponto de vista, a maneira pela qual eu enxergo a vida, eu analiso e interpreto as situações corriqueiras, pode ser diferente da de vocês. E vamos dizer que uma está certa, a outra errada, uma é melhor ou pior que a outra? Nada mais, nada menos que um ponto de vista sobre determinado assunto. Ou seja, são temas subjetivos, são conceitos pessoais. Por isto que o Evangelho, de uma maneira muito respeitadora, mas também filosófica, nos convida a essa reflexão, para que cada um tenha o seu ponto de vista sobre o assunto, sobre a doutrina espírita, sobre a moral cristã em nossas vidas e, acima de tudo, agora mais específico, dentro deste capítulo que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. Ou seja, eu posso ter um ponto de vista aceitando a existência da vida futura. Como também podem ter pessoas com o seu ponto de vista que não a aceitam. Quem está certo ou quem está errado? O Evangelho traz para nós duas linhas de raciocínio, uma divisão de dois caminhos, em que um ponto de vista, considerando sim a vida futura e tendo esta certeza, e um outro caminho, outro ponto de vista, já tendo dúvida, incerteza sobre a vida futura, sobre o reino de Jesus, o reino de Deus, que não é ainda deste mundo, mas sim o mundo espiritual que nós falamos em um vídeo passado, referente à vida futura. Então nós temos a dúvida e a incerteza. Dependendo do caminho que nós formos seguir, esse caminho tem reflexos, consequências e análises de ponto de vista. Porque se eu tiver dúvida, eu ainda optei por seguir o caminho da dúvida com relação à existência da vida futura. Eu tenho dúvida, eu ainda não sei, algo muito abstrato para mim, a vida futura. Pode ser? Pode. Então, pela simples dúvida dessa vida futura, aonde eu vou condicionar o meu pensamento, a minha maneira de refletir, porque eu ainda tenho dúvida, eu vou tentar um caminho mais concreto, mais palpável, mais real sobre o meu ponto de vista. E qual é ele? A vida material.
Para quem ainda tem dúvida sobre a vida futura, ele considera não o futuro, mas o presente, o hoje. Eu concentro a minha atenção no hoje, na minha vida material presente. Então, por isso, hoje para mim é o mais importante. É bem verdade que o hoje é uma construção do amanhã, mas o hoje para mim é o que basta. O que eu tenho, o que eu sou hoje, basta para mim. E eu, nesse ponto de vista, me sinto satisfeito. O Evangelho até faz uma comparação que pessoas que ainda têm dúvida na vida futura, o seu ponto de vista seria muito semelhante a uma criança que se dá por satisfeito com um brinquedo recebido. Já basta. Para ela já é a felicidade e ela não considera os demais. Só que aí vamos um pouquinho mais além. A criança, depois de 1, 2, 3 dias, uma semana, um determinado tempo, cansa daquele brinquedo. Por quê? Porque ela passa a ter necessidades maiores, desejos maiores. E por isso, aquele brinquedo não é mais o suficiente. Então observem que o ponto de vista da vida futura, do meu reino não é deste mundo, para quem ainda tiver dúvida, paira esta dúvida, ela ainda existe por uma falta de conhecimento. Uma falta de esclarecimento, porque as nossas necessidades vão aumentando. Os nossos desejos vão aumentando gradativamente de acordo com o crescimento do nosso espírito. Então a dúvida, à medida que a gente for caminhando, ela vai diminuindo. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu ler Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, com suas obras tão formidáveis que servem de base para o nosso estudo, para os nossos vídeos, a gente vai eliminando a dúvida. À medida, então, que a segurança pessoal, e isso é pessoal mesmo, vai aumentando, a dúvida vai diminuindo. E aí, o meu ponto de vista muda. Quer ver? Façam o teste. Alguém já leu o livro Nosso Lar? Pelo menos uma vez? Para quem leu uma vez e se tiver oportunidade fazer uma segunda leitura, não foi outro o ponto de vista? Principalmente para quem leu Nosso Lar, depois leu outras obras e por fim voltou ao Nosso Lar, seja porque iniciou um grupo de estudos, o ponto de vista não aumentou. O ponto de vista não modificou-se. Então é essa questão que o estudo, o aprendizado, a conscientização de quem nós somos, aquela reflexão íntima, tudo isso contribui para que o ponto de vista se amplie. O ponto de vista modifique-se. E aí a gente sai do campo da dúvida, que nós estávamos, para o campo da certeza, para o caminho da segurança, para o caminho da identificação desta vida futura. Fé na existência da vida futura, porque aí os nossos pensamentos não se concentram apenas e tão somente na vida material. Ela faz parte, ela é necessária, ela é real, mas também é real, é necessária e faz parte da nossa vida a espiritual. Em que hoje, o presente, ele é tão importante como ferramenta de construção para o futuro. O presente é o livro da nossa vida que nós vamos escrever para o futuro, para a vida espiritual. Então, olha a diferença de raciocínio. Eu hoje estou reencarnado, amanhã eu vou desencarnar, retornarei à pátria espiritual. Olha a análise de vida futura diferente, a maneira de pensar diferente. E eu aproveito hoje como construção para o meu futuro, que é o amanhã.
É bem aberto, é bem filosófico isso, mas também, por outro lado, é muito bonito, é interessante, porque eu abro um leque de opções, de possibilidades. O meu pensamento é uma ferramenta útil para que eu possa refletir hoje, construir amanhã. E aí diz então o Evangelho: aquele que se coloca com o pensamento na vida espiritual, certeza, fé na vida futura, que nada mais é do que ainda uma indefinição dentro daquilo que eu for fazer hoje, a vida corporal é uma passagem, é um período curto, 60, 70, 80 anos de vida, em que eu vou aqui permanecer reencarnado, aproveitando para crescer espiritualmente. O ponto de vista mudou. Convenhamos aqui, entre nós, o ponto de vista de quem acredita na vida futura para quem tem dúvida na vida futura é completamente diferente. Então, é esta ideia que quanto mais eu for lendo sobre a doutrina espírita, sobre o cristianismo, sobre os benfeitores espirituais, missionários, sobre as obras espíritas, mais eu vou tendo certeza que ela existe. E tem um detalhe importantíssimo, porque trazido no Livro dos Espíritos, pergunta 959, nós reencarnados, vocês, podemos ter um instinto, uma percepção, uma intuição da vida futura, para que não seja algo tão abstrato. O plano espiritual, as colônias espirituais não sejam algo tão abstratos ainda. Eu posso ter esta intuição? Kardec fez essa pergunta ao Espírito da Verdade. Resposta: já o dissemos. 2 pontos. Antes da sua encarnação, o espírito conhece todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no seu estado espiritual. Ou seja, são as lembranças do nosso passado, as reminiscências que se manifestam no nosso presente por meio das intuições. Essas lembranças, como desejos, por exemplo, nós podemos ter uma inclinação a determinada atividade no bem. Por quê? Porque em outras reencarnações nós já vínhamos trabalhando desta maneira. E essas lembranças se manifestam por meio das intuições. Por mais que eu tenha o esquecimento do passado quando eu reencarno. Por outro lado, o negativo é válido também. Eu sou uma pessoa nervosa, impulsiva. Então, o que acontece? Quando eu reencarnar, materialmente eu posso esquecer isto, mas eu trago essas lembranças, essas reminiscências impulsivas no meu presente hoje, e é algo que eu tenho que melhorar. E por isto o ponto de vista é importante, porque ele faz com que eu olhe para mim mesmo, eu reflita, analise e modifique o meu estado atual. Use a vida material para crescer espiritualmente, porque amanhã nós vamos desencarnar. Nós vamos. E esse conceito de meu reino não é deste mundo, nós temos que também voltar ao mundo fazendo parte da convivência dos benfeitores espirituais em nome de Jesus. O Espírito da Verdade, ainda nesta pergunta 959, nos diz que o ponto de vista sobre a vida futura nos traz, à medida que nós estudarmos, à medida que nós nos conhecermos, à medida que nós moralizarmos os nossos sentimentos, nos traz uma segurança tão grande, tão saudável, tão equilibrada, que mantém-se no nosso pensamento a individualidade da nossa alma.
E isso pode parecer algo simples, mas é importante, porque amanhã, pós-desencarne, esta individualidade da alma, este pensamento importante, vai nos dar noção de tempo e espaço quando nós retornarmos à pátria espiritual. Ninguém vai querer voltar ao mundo espiritual numa condição de lunático, de alienado. Então, o ponto de vista, para quem tiver certeza, confiança, fé na vida futura, nos traz uma ideia de preparação hoje para o nosso amanhã. Prepararmos o nosso presente para podermos continuar na vida futura pós-desencarne. E essa noção seria maravilhosa. Continuarmos com os nossos familiares, continuarmos com os trabalhos sociais, com a ajuda na casa espírita. Já pensaram que lindo seria amanhã nós desencarnarmos e continuarmos a trabalhar na mesma casa espírita, no mesmo local religioso que nós frequentamos por toda uma vida? Tudo ajuda com relação à vida futura. Tudo ajuda esta noção maior, mais ampliada de um ponto de vista que deve cada vez mais aumentar e não engessar-se, não ficar estático. Vamos ampliando a nossa opinião dentro daquilo que nós formos aprendendo na teoria e na prática constante e diária da vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, que melhor é a vivência do nosso Mestre Jesus. Então, que fique esta lição, esta reflexão sobre o ponto de vista para que cada vez mais nós o ampliemos. Muita paz, muita luz, muita saúde física, mental e espiritual para todos vocês. Que assim seja.